Moçambique é um país localizado na África Austral, né? É um país falante da língua portuguesa por conta da invasão e colonização dos portugueses. Atualmente é um país livre, independente e democrático. Embora o país seja livre, independente e democrático, existem algumas áreas que têm um desenvolvimento avançado e outros panoramas que avançam de forma muito lenta. A título de exemplo, a primeira lei da pessoa com deficiência em Moçambique só foi aprovada e promulgada no ano passado, em 2024. Né? O país tornou-se independente em 25 de junho de 1975, mas só no ano passado é que teve a primeira lei da pessoa com deficiência, praticamente 50 anos. Então, o desenvolvimento não é de uma forma equilibrada. Algumas áreas avançam muito rapidamente e outras áreas têm um avanço muito lento. Mas o mais importante, né, é o ponto de partida, porque se a gente tiver que considerar, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência foi promulgada lá em 2015. Este ano serão 10 anos. A Lei Americana da Pessoa com Deficiência foi aprovada em 1975. Este ano, 50 anos. Portanto, o ponto de partida é o mais importante. A partir daí, a gente pode aprimorar ano após ano, dia após dia. Como eu referi anteriormente, Moçambique foi um país colonizado pelos portugueses. Na época colonial, né, a educação era só ofertada a pessoas brancas. Portanto, os negros não tinham direito à educação. Posteriormente, este direito passou também a ser ofertado aos assimilados. Assimilados eram pessoas negras ou pessoas negras ou não brancas que adquiriam o estatuto de assimilado, ou seja, elas se espelhavam nos ideais do colono e tinham transitado de um estágio do indígena para assimilado, ou seja, civilizados, como se dizia na altura. Portanto, havia uma segregação e elitismo, né? A educação era ofertada somente aos brancos e, na pior das hipóteses, aos assimilados. Portanto, os negros que não fossem assimilados não tinham direito à educação. Neste âmbito, as primeiras escolas da educação especial foram criadas em 1962, ainda no período colonial, e essas escolas tinham como objetivo recuperar as crianças que tivessem algum atraso da educação. Após a independência, né, um ano após a independência, em 1976, o ensino passou a ser nacionalizado, ou seja, o governo, né, moçambicano independente passou a ter a responsabilidade inteira de educação e instrução dos seus cidadãos. E neste âmbito também a educação, o Sistema Nacional de Educação, o SNE, sofre três momentos importantes, vivencia três momentos importantes. O primeiro, com a promulgação da Lei 4/83, que era uma lei que dava primazia à educação das pessoas com deficiência nas escolas especiais, e só depois de concluir o primeiro grau do ensino primário é que elas transitavam para as escolas regulares. O segundo momento foi a promulgação da Lei 6/92, revogando a primeira lei da educação em Moçambique, a Lei 4/83. Esta lei tinha uma visão diferente em relação à educação especial, onde os alunos com deficiência poderiam ser atendidos ou ter uma educação no sistema, nas escolas de ensino comum ou ensino regular. E o terceiro momento foi com a promulgação da Lei 18/2018 e revogação da antiga lei. Esta é a atual lei da educação em Moçambique, que é uma lei mais inclusiva, que promove a educação dos alunos com deficiência no ensino regular e em harmonia com o desenvolvimento dos programas educativos moçambicanos. Neste âmbito, a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva em Moçambique, teve dois momentos ou dois marcos importantíssimos. O primeiro, de 1998 a 2008, com o lançamento das escolas
inclusivas. Portanto, este momento permitiu que vários alunos com deficiência tivessem acesso à obrigatoriedade escolar. E estas escolas inclusivas, este projeto foi depois tornado ou transformado em uma política, tornou-se o Programa Nacional da Educação Inclusiva. E o segundo momento também muito importante da história da educação inclusiva em Moçambique é de 2009 a 2019 e diga-se aos dias atuais, em que foram criados os Centros de Recurso da Educação Inclusiva, os CREI. Estes centros estão disponíveis nas 3 regiões de Moçambique, no norte, centro e sul, né, um em cada região, um centro em cada região. Os objetivos essenciais destes centros é a investigação, né, a pesquisa, a formação dos professores em exercício e, acima de tudo, a produção de materiais didáticos para a implementação efetiva da educação inclusiva. Um outro aspecto importantíssimo também é que não temos em Moçambique ainda um programa de pós-graduação em educação especial, por exemplo. Portanto, eu acho que é uma necessidade fundamental, crucial, para que estes programas sejam também implementados no nosso país, no sentido de promover uma educação mais assertiva nesta matéria. Tomando em consideração todos esses aspectos que foram aqui apresentados, tanto no âmbito da educação como um todo, e educação especial na perspectiva inclusiva em específico, existem desafios atuais que o nosso país tem enfrentado. A título de exemplo, a falta de investimento na formação dos professores é um dos grandes desafios que merece muita atenção por parte da liderança ou da administração do país. A ausência ou a falta de intérpretes de língua de sinais de Moçambique nas escolas públicas, sobretudo, também é um grande empecilho. As turmas numerosas, nós temos turmas muito numerosas em Moçambique, né, chegando a 90, 100 alunos. Portanto, há necessidade também de se tomar em consideração este grande desafio. A ausência de psicólogos, né, de profissionais da área da psicologia nas escolas, também é um grande desafio em Moçambique. A falta de materiais pedagógicos adaptados, como livros em braille, tecnologias assistivas, espaços fisicamente acessíveis, né, como rampas, banheiros adaptados, também tem sido uma grande barreira para as crianças ou as pessoas com deficiência na educação. E, por último, a questão dos mitos, né, os mitos, a discriminação contra as pessoas com deficiência também representa um grande desafio que deve ser tomado em consideração para que se encontre estratégias eficazes no sentido de ultrapassarmos este desafio ou esta barreira.